Bom, essa é realmente uma semana atípica, né? E com um feriado no meio, daí aquela segunda-feira que fica para alguns meio esquisita, alguns trabalham, outros não, outros emendaram e tal. Mas na nossa atividade enquanto vereador, as atividades na Câmara Municipal, a sessão, atividade tem todos os dias, né? Sim. Mas a sessão que acontece sempre às segundas-feiras não teve uma sessão na quarta-feira, com uma pauta esvaziada, enfim, com uma pauta bem tranquila. Porém, um assunto que tem sido discutido não só em Apucarana, mas no país inteiro, é a situação do preço elevado dos combustíveis. Né? A gente sabe que isso tem sido uma discussão muito grande mesmo, no Brasil inteiro. Né? E eu quis trazer esse fato aqui para a gente discutir, porque aqui em Apucarana também essa discussão está muito grande, está muito acalorada em função do preço dos combustíveis de Apucarana estarem acima de todos os outros municípios no estado do Paraná. Né? É o mais caro. É o mais caro, né? O etanol, gasolina, diesel, mesma coisa. E tem que chamar a atenção. Óbvio que o país inteiro está incomodado com o preço do combustível, assim como com o preço da carne, com o preço do gás, uma série de questões aí em função da inflação, crise econômica, por aí vai. Mas o combustível em si tem tido altas significativas e assim, com um intervalo de tempo muito pequeno, né? Em todos os municípios. E, na verdade, a gente sente, porque quem sente é o consumidor final, é lá na bomba. Quando a gente para o carro, a moto, o caminhão, a Kombi, no posto de gasolina, né, no posto de combustível, a gente percebe o assalto que parece que a gente está... Muito caro. Muito caro, tá caro demais. Então, esse é um assunto que eu acredito que nós trouxemos, nós debatemos ele na Câmara Municipal, porque existe uma necessidade de discutir. Né? E eu tenho trazido muito essa discussão, inclusive tem sido tema de uma divergência, inclusive na Câmara Municipal, pedido de uma CPI, né, uma comissão, e CPI, quando fala em CPI, parece que é um monstro, né, que é uma caça às bruxas e tal, até em função da CPI que a gente tem acompanhado no Senado com relação à Covid e tal, mas CPI nada mais para aqueles que atuam no Parlamento, no Legislativo e tal, para a população entender, é uma comissão parlamentar. Né? De fiscalização. Fiscalização, né? De inquérito, de investigação. Para pegar algum fato, algum assunto, algum tema que tem alguma coisa mal resolvida, mal explicada e detalhar para que realmente, em caso de ter algum erro, né? Algum, enfim, indício de crime, constatar alguma coisa que seja errada, né? É no Parlamento Municipal, Estadual, no Federal que se instalam CPIs. A gente tem tido essa intenção de instalar uma CPI aqui em Apucarana por conta, comparado aos outros municípios, porque que Apucarana tem tido esse preço tão elevado, o mais caro no estado do Paraná. Não sendo possível uma CPI, eu defendo, inclusive, a promoção de uma audiência pública. Né? A audiência pública, que é uma reunião, que é um evento que é promovido pela Câmara Municipal para discutir e debater algum assunto junto com a comunidade, junto com a população, junto com entidades, enfim, com órgãos referente a algum assunto. Nesse caso específico, seria interessante promover uma audiência pública para tratar. Né? Então, trazer, por exemplo, existe a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é a grande agência que regula a distribuição dos combustíveis para o país inteiro. Né? Trazer, de repente, é possível trazer algum representante da Petrobras, da ANP, né? da Secretaria de Fazenda do Estado, porque incide muito a questão do imposto tributário, né? Para poder explicar, se não, qual é o risco só da gente criticar e, às vezes, fazer uma crítica ao vento. Nós, aqui no Checkout Podcast, trouxemos um auditor da Receita Estadual que deu uma aula aqui para nós no Checkout Podcast sobre essa questão. E, olha, fiquei, assim, estarrecido com vários dados que ele trouxe. Várias coisas já sabia, mas muita informação, principalmente a tributação indireta que vem do governo federal. E muita gente não se fala dessa tributação indireta que é incidida diretamente no preço. Pois é. Mas aqui eu acredito que, inclusive, essa audiência pública que você pretende trazer aqui a discussão para a cidade de Apucarana, aqui no norte do Paraná, Moisés, é muito válida e importante, principalmente para os postos de combustíveis, para os proprietários, para eles darem a versão, porque às vezes a população fica reclamando, mas não se vê uma explicação por parte dos empresários do segmento do posto de gasolina. Então, nada mais justo do que dar a oportunidade deles falarem e, principalmente, esclarecer a população sobre o assunto, porque, muitas das vezes, está sendo até injustiçado o empresário. Exatamente. Agora, nós precisamos saber o que está acontecendo. É a mesma coisa a gente achar ruim com o açougueiro pelo preço da carne. Exatamente. Se a gente achar ruim com o dono do mercado pelos preços dos produtos nas gôndolas. Se a gente achar ruim, enfim, com os remédios, do preço de remédio, apenas com farmacêutica. Né? Às vezes, ou muitas, na maioria, é o último, é a ponta.
né? Então, existe uma situação de tributação, uma situação né, de imposto embutido do governo federal, de governo do estado, e no combustível é a mesma coisa. Então, tratar essa situação de preço elevado, a gente precisa entender a questão de logística, a questão de transporte, por que numa distância é comparada a outra, onde está a refinaria, onde está o município para receber Porque o caminhão. tudo isso traz um impacto, Exatamente. Né? Tem um impacto quanto direto. custa para o proprietário do posto o litro do combustível e quanto ele tem que colocar com a sua margem, com tudo, manutenção do todo o negócio. Mas isso se não for feito de forma didática, transparente, para a população entender, a população apenas vai criticar. Como eu critico, como você critica, porque a gente chega no posto e fica estarrecido. Meu Deus do céu. Com o Cada preço. dia Então vamos entender. Uma loucura. E para entender, nada mais justo que a Câmara tem, os vereadores têm, assim como a Assembleia Legislativa, a Câmara A dos Deputados. prerrogativa que de você, de fiscalização, de querer saber, a população afinal, a população está cobrando e merece, sim, de fato, uma explicação. E vocês são cobrados diariamente porque foram eleitos pelo povo e representam a população. Exatamente. Então, vocês estão no caminho correto e precisam entender isso. Eu acho Hoje a gente está com essa dificuldade de conseguir promover, né, tanto uma CPI, se for o caso, ou a própria audiência pública, porque precisa de não digo nem unanimidade, mas precisa de uma maioria dentro do parlamento, do legislativo municipal, aprovar, né, a promoção de uma audiência, uma CPI, para poder trazer a população e esclarecer de forma única, né, e correta, com dados técnicos e tal, porque senão a gente fica muitas vezes no achismo e às vezes críticas vazias. Que às vezes não trazem soluções. Não trazem solução, só aumenta às vezes o calor da discussão e isso não contribui. Legal, Moisés. Muito bom.